Bom, gente, então aqui finalmente a gente tem um encontro, né? Tão esperado. Encontro esperado, não como esperado, né? E aí a gente vai fazer essa primeira parte do capítulo 10, no caminho de Damasco. Só fazendo uma breve recapitulação, no capítulo anterior a gente viu que Abigail se converteu, né, ao cristianismo, e Saulo soube disso e ela basicamente expirou nos braços dele, né? E aquilo dali, talvez pela primeira vez ele experimentou perder, depois de ter perdido no discurso, né, para Estevão. Aqui ele está diante de perder alguém, né? Porque até então, pela notícia que a gente tem, a mãe é viva, o pai também, embora nunca apareceram, né? Então parece que ele nunca teve assim alguém com o qual ele tem um laço afetivo que desencarnou, por exemplo, ou ele nunca teve uma perda tão grande, né? Como no caso dela, que ele colecionou perdas, né? Ele entrou em luto, né? Assim, pelo menos mostra. Isso. Ele ficou pelo menos 3 dias. Ele viveu um luto pequeno, mas viveu. Exatamente. E aí, nesse processo, Emmanuel começa o capítulo dizendo que ele se deixou ficar em companhia dos amigos generosos, recordando a noiva inesquecível. É interessante aqui que a noção de amigo, neste momento da obra, é a noção do amigo saulino, né? Que a gente tem a noção do amigo cristão e a noção do amigo saulino. Então é aquele amigo que está ali, né, para dar aquela força moral no momento difícil, etc. Mas a gente não sabe o que vem, o que pede de retorno, né? Então, amigos generosos, recordando a noiva inesquecível. Profundamente abatido, procurava remédio para as mágoas íntimas, na contemplação da paisagem que Abigail tanto amara. Então, ele se permitiu ficar ainda um tempo ali, né, no próprio local onde ela vivia, não retornando a Jerusalém de pronto. Eu tinha entendido que os amigos eram Ruth. Eu também. Apenas isso. Eu retifiquei o entendimento agora. Porque esses amigos generosos não eram os amigos de Jerusalém. Pelo que parece, era Ruth e Zacarias e o pessoal das cercanias de Jope, né? Na região onde houve o desenlace. Isso. Por isso, depois ele vai. Por isso, o adjetivo generosos, né? Para qualificar bem quem era um e quem era outro. E aí, é interessante como ele tem essa consciência de culpa, né? E aí, no mesmo parágrafo, Emmanuel vai dizer, né? Acusava a si próprio de não haver chegado mais cedo para arrebatá-la à enfermidade dolorosa. E aí, Depois ele achava que podia ainda. Isso. Era tanto que ele podia achar que impedia até mesmo Da morte, né? E aí ele já experimentava esses pensamentos, experimentava o arrependimento, né? Por conta de não ter atendido aos apelos, que a gente já sabe aqui que Zacarias mandou chamá-lo, né? Lembrava, então ele lembrou ele. Foi. Da ausência. Zacarias, não jogou tão duro, não. Ele falou. Aí ele diz, né? Pensamentos amargos o atormentavam, tomado de angustioso arrependimento. Afinal, com a rigidez das suas paixões, aniquilara todas as possibilidades de ventura. É interessante como Saulo, assim como nós, vive essa ambivalência, né? Ele sabe que a inflexibilidade, a rigidez das paixões, o impediu do desfecho feliz com Abigail. Mas ainda assim, isso não é suficiente para uma mudança Ele se de postura, né? se martiriza, mas Um trecho que ele fala um pouco antes, algumas páginas antes, que me marcou muito. Na verdade, o parágrafo todo, mas tem uma frase que ele fala, ele dizendo para si mesmo, né? Onde encontrar a tamanha dureza de espírito para esquecer deveres tão sagrados? Quer dizer, ele mesmo se questionando, né? Por que não foi tão duro? Mas Isso. ainda assim, ainda não. Isso. E aí a gente vê que tem algumas pessoas, né? Às vezes a gente sente isso, que falta mesmo uma resistência moral suficiente para reconhecer, né? Ou para agir de uma forma diferente, mudar, né? Parece que não é que a dor ainda não tenha sido suficientemente pungente para fazer a pessoa mudar. É pungente, como a gente vê, né?
mas às vezes por um sentimento de não se achar suficientemente bom para merecer felicidade, não achar que pode, subestimar a própria capacidade, né? Embora não seja o caso dele, parece não ser o caso dele, né? Eu acho que não. Aqui ele sempre procura um culpado, um responsável. Está sempre fora, sempre atrapalhando ele. Isso, Isso é que causa essa angústia dele. isso. É isso que ele procura. O que Mas ele deve ter aconteceu para acontecer isso? Uhum. E ele não conseguiu dominar, né? No caso, resolver. Né? Isso. Ele assume a culpa para si, mas ele não a confessa para os outros. Isso. Né? É difícil para ele dar o braço a torcer. Eu errei, eu estive enganado, né? E aí, Emmanuel continua falando: com o rigorismo da sua perseguição implacável, Estevão encontrara o suplício terrível. Com o orgulho inflexível do coração, atirara com a noiva ao antro indevassável do túmulo. Né? Entretanto, ele não podia esquecer, e aí vem a projeção, que devia todas as coincidências penosas àquele Cristo crucificado. Né? Aí, o que a gente poderia pensar? Se a gente for pesar, qual é a dor maior mesmo? Né? A dor maior é ele se sentir até humilhado, humilhar-se perante os outros: eu estive errado, eu tenho que parar. Ou a dor maior é continuar se amargurando, se atormentando desse jeito. Porque chega um momento que a gente precisa reconhecer, né? Deixa eu colocar aqui na balança, o que é que me dói mais? Vai me doer a humilhação pública, mas será que eu não vou receber depois um alívio? E ele buscava essa paz, né? E ele buscava adorosamente essa paz. Onde é que estava a paz dele, que as pessoas morriam e tinham paz, ele não conseguia compreender, acho que isso é que inquietava ele. Exatamente. Ele tão cumpridor da lei, né? Tão fiel aos mandamentos de Moisés. Por que ele não tinha? Porque talvez só depois do acontecimento é que ele consegue compreender, sem dar spoiler, que o pai, esse sentimento de paz é que ele vai compreender. Exatamente. Ele se modifica. É. Aí ele compreende realmente. E aí? Eu já tinha percebido que o pessoal da Casa do Caminho tinha essa paz. Isso. Apesar do sofrimento, de alguns estarem doentes, que eram presos e tal. Isso. Mas Da todas as morte. dificuldades, eles tinham a paz. E ele não tinha. Exatamente. Nos momentos mais dolorosos. Exato. E aí na página 170, na página seguinte, logo no comecinho do parágrafo, tem uma frase que Emmanuel diz assim: Abigail, nos últimos instantes, consolava-se em recordá-lo e o exortava a segui-lo, falando do Cristo, né? Por todo esse acervo de considerações que se lhe represavam na mente exausta, Saulo de Tarso galvanizara o ódio pessoal ao Messias escarnecido. Não sei se todo mundo sabe, mas galvanização é um processo químico, né? Que você banha, em geral, um metal, uma liga metálica, em zinco, né? Para proteger contra a corrosão. A galvanização é um processo irreversível. Eu acho interessante como Emmanuel tem o cuidado para escolher, para dar o efeito exato do que é isso aqui. Então, quando ele fala que Saulo de Tarso galvanizara o ódio pessoal, imagine você pegar o seu coração e mergulhar no ódio. No sentimento e não ter para ele não ter volta. Exatamente. Agora desse jeito. E como a galvanização protege da corrosão, é como se o ódio, entre aspas, protegesse do amor. Entendeu? Então, o verbo, né, ele dá essa noção exata do que ele fazia com as emoções, né? Tamanha resolução que ele tinha. Aí mais pra frente ele diz: julgando-se prejudicado pela difusão do evangelho, renovaria os processos de perseguição infamante. Sem outras esperanças, sem novos ideais, já que lhe faltavam os fundamentos para constituir um lar, entregar-se-ia de corpo e alma à defesa da lei de Moisés, preservando a fé e a tranquilidade dos compatrícios. Então veja só, algo que para outra pessoa seria o suficiente para ele desistir. Não, agora acabou, né? A Abigail morreu, agora acabou. Não quero mais saber disso, vou procurar outra coisa. Ele, pelo contrário, ele renova. E aí eu pergunto, se Gamaliel estava no deserto, se a noiva amada dele tinha morrido,
O que mais o deteria? Era ele. As convicções dele. Ele não tinha mais freio, né? Os freios morais, entre aspas. Mas quem é tomado por ódio assim, ele fica irracional, na verdade, e aí ele acaba endurecendo mais ainda, né? Tem essas questões. Exatamente. E aí, outra pergunta. Será que por trás da rigidez, da inflexibilidade, historicamente que a gente viu, né, nas grandes matanças, na Inquisição, nos grandes desvarios de quem tinha o poder nas mãos, também não tinha um coração ferido, como no caso de Saulo, né? Será que por trás dessa violência toda também não tinha uma descompensação em outros setores da vida pessoal? Ou às vezes até um trauma infantil não tratado, que aí a pessoa usa aquilo para descarregar nas outras, né? Exatamente. Aí ajuda a gente a entender um pouco, né? Uma outra coisa interessante desse trecho é quando ele fala: ele entregar-se-ia de corpo e alma à defesa da lei de Moisés, preservando a fé e a tranquilidade não dele, dos compatrícios. Então, aqui ele fazia o maior esforço possível para não ter um enfrentamento interno. Ele buscava a compensação nos outros de que estava fazendo a coisa certa, né? Isso, era o escudo que ele tinha. Tanto que na conversa que ele vai encetar com Zacarias, ele tenta o tempo inteiro usar argumentos para convencer Zacarias. Porque ele mesmo não se convencia. Exatamente. Então ele buscava no outro uma forma de afirmar que ele estava correto. Porque nem ele tinha convicção que ele estava correto, no fundo, né? Era uma aprovação alheia também. Era o quê? Uma aprovação alheia também. Exatamente. Como assim? Precisava de um reforço externo para indicar que o que estava fazendo era de alguma forma validável. Isso. Subterfúgio inconsciente e culpado. Né? Isso. Mas a gente faz isso aqui Faz normalmente. isso, Uma faz conversa isso. informal. Vamos fazer o cinema, não é verdade? Vamos fazer o cinema. Liga aí, porque eu tô sozinho. Vê aí, querem assistir também, né? Todo mundo quer aqui, né? É isso. Então a gente sempre tá puxando, né? Exatamente. A gente já sabe o que a gente quer. A gente sabe. E em momentos de ódio, então. Porque se der errado também, não foi só Não foi, todo mundo aqui quis assistir o filme. Todo mundo aqui quis. compartilhando a responsabilidade. E aí ele vai seguindo nessa conversa com Zacarias, né? E aí começa, como ele tem essa tendência a sempre buscar um culpado externo, agora é a figura do velhinho, né? Quem será esse velho que conseguiu fascinar Abigail, né? E aí ele interroga Zacarias. Aí Zacarias: mas menino, ele não oferece nenhum risco, é um miserável, né? Que se entrega comumente a longas meditações no deserto. Ele é um homem honesto, apesar de extremamente pobre. E aí, ele mais uma vez tentando buscar um No argumento. momento que ele queria imputar a culpa a Zacarias. Exato. Então, se, ó, eu estou perseguindo e você fez um negócio contra a minha lei. Pois Eu é. senti isso. Sim. Porque se ligava a figura de Jesus para ele, era importante ele tirar da frente, acabar. Exato. Ligasse a figura de Jesus. Anular, né? E aí ele se vira contra Zacarias. Mas seja como for, eu ainda não entendi os motivos da sua tolerância. Como é que você não se insurgiu contra o inovador, né? E aí é interessante porque, assim, Zacarias, digamos assim, o homem social, Zacarias, comparado com Saulo, eles eram muito parecidos, né? Eles eram versados na mesma lei, tinham as mesmas convicções religiosas, né? Zacarias, ele também, como a gente já discutiu aqui antes, era um mercador e ele precisava estar bem com os compatrícios de Jerusalém para poder o seu comércio se sustentar. Saulo de Tarso seria o futuro esposo da sua filha adotiva. Então, ele o entendia. Só que tem uma pequena diferença entre Zacarias e Saulo, que Jobson até já falou em outras reuniões aqui. A perda do filho. E a forma como ele reagiu à perda do filho. Porque Saulo também teve a perda de Abigail. Mas eles buscavam reagir de forma sumamente diferente. Vamos relembrar, né? Quando Abigail saiu do sinédrio, que o pai tinha morrido,
e Estevão tinha ido para as galeras, que ela é salva por aquele soldado, né? Isso. Vai-te embora, minha filha. E aí ela vai, encontra uma senhora, e a senhora Alvitra, Abigail, procure Ruth e Zacarias em meu nome, eles acabaram de perder o filho e estão saindo da cidade. Essa é uma das reações relativamente comuns, quando a gente tem uma perda, se afastar, dar um tempo, né? Respirar novos ares, se refazer. Não era isso que Saulo buscava, né? Isso. Mergulhar naquilo ali. Exatamente. Então, o que eu estou querendo dizer? Ananias entende a dor e muitas vezes até a dor que Saulo sentia. Zacarias, perdão. Zacarias entende essa dor e ele busca, através até de um mecanismo de compaixão, se colocar no lugar de Abigail. Ainda que Abigail tenha uma convicção religiosa que não é a dele. E que, em certo ponto, até se opõe a dele, né? Mas como ele é ligado por laços de afeto para Zacarias nesse momento, e aí a gente pode pensar também que era um homem mais experimentado, já tinha outras experiências. Saulo era um jovem, de 30 e poucos anos, né? Ele respeitava. Isso também é um ganho moral do respeito à convicção alheia, que Saulo não tinha, né? Mas é interessante porque, assim, a gente está diante de dois homens socialmente colocados em posições similares, mas que têm reações e entendimentos bem diferentes, né? Quando Saulo pergunta, né, por que você não se insurgiu, né, contra esse... Aí me veio a resposta assim, porque o problema é seu. É mais ou menos assim, pô, quem está criando o problema em torno dessa situação é você, não sou eu. Precisa ser isso. O problema era íntimo de Paulo e não das outras pessoas. Então, Sem contar no que ele final, está numa porque posição não estou vendo problema nenhum. Quem está vendo problema na situação é você. E ele estava perseguindo, e ele que estava na situação de doutor da lei, enfim, ele também tinha essa questão, não só a posição dos dois homens que tiveram dois, mas ele estava numa posição também, imagina só para aquela posição de enfrentamento, né? Isso. Mas a resposta foi dele, não foi? E Zacarias, mesmo com todas as convicções religiosas dele, ele vendo que uma pessoa estava com conforto espiritual, a filha que estava doente, naquele momento era importante saber o que ela estava falando, era importante saber como a filha estava reagindo e sentindo. Eu não ia discutir naquele momento o que ele estava falando, se era Jesus, se era Moisés, o que importava era como ele estava fazendo Um benefício, isso. Ele estava procurando um culpado, e ele, esse pai adotivo, sabia que tinha sido por uma doença. Ele não estava procurando culpado, ele não estava revoltado porque alguém tinha matado um soldado romano, de novo matou meu filho. É diferente, seria uma outra reação. De novo, eles são os culpados, realmente. Eu perdi o primeiro filho assim, agora de novo ela. Não, ele sabe diferenciar o que é perder pela violência de outro e o que é por uma questão de doença. E sabe quem estava acompanhando ela até o último. Quem estava falando, quem estava orientando, quem estava tentando animar as forças. Ele sabe fazer diferença, porque ele já perdeu. O outro que, como você falou, ele nunca perdeu ninguém. Então ele tinha que achar um culpado. É uma coisa muito forte para ele. Isso. E ele encontra. Exatamente. E aí, ele também, tudo bem, que ele foram causas diferentes, mas ele perdeu novamente o filho. Sim. Ele perdeu o filho, aí colocou no lugar, né? Porque muitos pais fazem isso mesmo, né? Quando adotam, e ele perdeu novamente. E ainda assim, ele estava mais consciente, resignado do que Paulo. A atitude psicológica dele é excelente, porque tem uma hora que ele vai calar, porque Saulo enche tanto o saco dele que ele se cala. Isso. E ele busca também conduzir a coisa de uma forma racional. Sim. Ó, vamos analisar aqui, né? Então, passo a passo. Ananias sempre a tratou com profundo respeito. Atendeu sempre alegre. Não exigiu nenhuma recompensa. E assim fez o mesmo com os próprios empregados, revelando uma bondade sem limites. Seria lícito impugnar ou desprezar benefícios, né? E aí ele fala mais à frente, a coisa da compaixão, né? Eu não me julguei com o direito de subtrair aos outros o objeto das suas consolações mais preciosas. E aí ele também coloca o aguilhão, né? A tua ausência, ademais, porque se você é o doutor da lei, você que podia me ajudar. Aí ele jogou para ele a responsabilidade.
Sua ausência me colocou numa situação difícil. Abigail fizera da sua presença o centro de todos os interesses afetivos. Sem compreender as razões que te levaram a desaparecer da nossa casa, compadeci-me da sua amargura íntima, a traduzisse em tristeza inalterável. E aqui... responsabilizado o próprio Saulo por ter causado essa tristeza profunda. Só lembrou. Ele deu uma lembrança. Eu acho que você, com essa sua fuga, é que você foi o responsável por ter tido uma tristeza dessa, entrou em uma depressão profunda, mas ele estava Ele deixa implícito no momento. mas ele não foi tão incisivo, né? Foi. Você é meu amigo, você deixou minha filha aqui. Pois abandonou, é, você veio ela aqui ficou dizer- nesse estado. Nesse estado, ninguém sabe o que aconteceu com ela. Veio triste depois que você levou ela lá. Isso. A gente prevê, E aí tem essa coisa também, porque até então nem ele sabia o motivo. E continua sem saber. Se soubesse. E aí ele continua dizendo, né, que desde que houve a intervenção de Ananias, Abigail transformou-se, parecia converter toda a angústia em esperanças de uma vida melhor, já na página 171. E aí ele faz também uma espécie de jogo, né, de raciocínio, para que Saulo consiga sair daquela coisa de que fizeram algo contra mim, tomando como pessoal, para que ele reflita friamente, né? É possível que ainda não consigas entender o sentido da minha conduta, neste particular, mas em sã consciência eu estou justificado, porquanto sei que cumpri meu dever, não lhe embargando os recursos que julgou necessários à sua consolação. Né? Então, a consciência dele estava tranquila em relação ao que ele tinha feito. Não podia dizer isso, né? Exatamente, exatamente. E aí, mais pra frente, Saulo, continuando, né, ouvindo aquilo dali, um pouco impactado, porque de fato, e Emmanuel anota isso, né, as acusações veladas ao seu afastamento da noiva, sem motivo justificável, penetravam-lhe o coração com pruridos de remorso pungente. Ele sabia, então tinha cabido a carapuça, né? E aí ele toma a resolução naquele momento. Reconsidero melhor as razões que te induziram a suportar tudo isso, mas não quero, ou não posso e não devo exonerar-me do compromisso que assumi em desafronta da lei. Então veja, não quero. O não quero significa que ele tem um ódio que ele precisa aplacar. É um vazio que ele quer preencher de alguma forma. Enquanto outras pessoas buscariam preencher esses vazios com amor, como Ananias quando perde o filho, ele busca... Zacarias, obrigado. Ele busca com mais perseguição. O não posso é questão de ponto de vista. Né? Tá atrelado, na verdade, com o não quero. Um orgulho, né? Eu não posso porque não quero. O não devo tem a ver com... veja que ele coloca a lei como escudo. Isso. Né? Ele diz que em defesa da lei ele não deve. Mas o próprio Zacarias mais para frente vai dizer, né? Mas eu estive revisitando os escritos e eu não consegui encontrar. Me autoriza a castigar. Ele mesmo não sabe que compromisso, né? Onde é que está na lei uma autorização para poder matar ou perseguir, né? E flagelar os outros? É interessante, ele bota o seguinte, ele não diz nenhuma autorização, ele quer dizer assim, quando ele diz que compromissos você está dizendo, ele fala, quero dizer que precisa encontrar, é uma vingança pessoal, Isso. quero dizer que precisa encontrar Ananias a fim de castigá-lo devidamente. Ele não vai dizer, olha, na lei tem, que quando acontece isso, eu faço isso, não. Eu estou dizendo que eu vou encontrar com ele para castigá-lo. Ele é uma questão pessoal. Exatamente. Porque ele queria saber aqui, que compromisso é esse? Ele não disse que compromisso era esse. Ele virou uma questão pessoal para ele. Como foi tudo pessoal, esteve aqui foi pessoal. Pessoal, não tem nada a ver. Ele mudou o entendimento para atingir pessoalmente a pessoa. Para satisfazer o ego dele. Isso. Isso. Aí na página 172, olha o argumento que ele utiliza. Contudo, uma coisa é estudar a lei e outra é defender a lei. Como ele não tem argumento, ele usa um argumento que até humilha o outro, né?
Tipo, você está na posição daquele que consulta os escritos, daquele que estuda, e eu estou imbuído de um poder. Foi aquilo que eu falei, né? Ele bota aí na tarefa superior. que eu me encontro. Exatamente. Sou obrigada a examinar se o bem não oculta o mal que condenamos. Esse bem não oculta o mal que condenamos, algumas vezes é utilizado como argumento, inclusive por alguns irmãos nossos que não entendem o espiritismo, para falar por trás dessas mensagens, né, sobre paz, amor, não teria uma incitação a consultar o demônio. Algumas pessoas que não entendem, né? É comum. Agora, tem uma... E aí eu fiz aqui uma pesquisa no Livro dos Médiuns. Tem um capítulo de O Livro dos Médiuns que Kardec fala sobre identidade dos espíritos, né? E aí tem uma questão específica, que é a questão 267, que ele começa a colocar várias características sobre a qualidade dos espíritos. E tem uma das características que ele vai dizer o seguinte: admitindo que os bons espíritos só podem dizer e fazer o bem, de um bom espírito não pode provir o que tenda para o mal. Então, essa é uma análise básica, racional, em relação aos frutos, né? Se Ananias, a presença dele a Abigail e aos outros empregados gerava consolação, bons frutos, exatamente, né? Como é que ele estava fadado, né, a ocultar o mal, a disseminar discórdia, né? Parecia mesmo algo. Mas aí ele, tipo, tenta colocar Zacarias no seu devido lugar, coloca-se imbuído dessa falsa autoridade porque ele, como doutor da lei, não deve estar acima do bem e do mal, como nenhum de nós está, né? Para poder tirar ele de tempo, né? Acabar ali com a discussão. E aí, como ele é bastante resoluto, é obstinado, ele colocou na cabeça que ia perseguir Ananias, e agora, como não tinha nada que pudesse o dissuadir, ele busca informações sobre, né, o paradeiro de Ananias. E aí ele começa a perguntar. É interessante, Patrícia, que ele faz, depois desse ataque de graça, assim, que eles tomam uma posição, eles ficam num determinado silêncio. Você vê que um deve estar mais sereno, não sei isso, mas a cabeça do outro está assim. Então, que a primeira pergunta, ele está, Ananias, aquele monoideia, ele está na monoideia ali, é constante ali. Mas Ananias... Ananias. Ele é um obsessor de Ananias, encarnado. Os dois ali, um encarnado, ele está obsidiando Ananias. Tentando, pelo menos, né? Com aquela mente voltada, cadê fulano? Ele passou por aqui, eu estou vendo, eu vou atrás dele. Jesus, né? Ele está psicótico. Psicótico, rapaz. Mas na verdade ele estava oficiando Jesus, Desculpe. né? Desculpe. Não, Eu estava de Saulo, não estava de Paulo. Naquele momento Rapaz, talvez obsediado também, com certeza. Não, e ele tem todos os cenários que está sendo obsidiado, né? Sim. abrindo as Ideia defesas dele. fixa, as emoções muito contraditórias. Exatamente. Acho que Emmanuel preferiu não abrir campo Para essa indagação. Para não colocar pecha, né? Não, sem fim, né? Falar os bastidores do que estava acontecendo por aqui também. No novo livro, né? Os bastidores de E aí, ainda na página 172, ele decide, enfim, regressar a Jerusalém, né? Porque, segundo Zacarias, Ananias teria voltado para lá. E aí ele diz: regressando à cidade, amanhã, como pretendo, procurarei localizar-lhe o paradeiro. Ananias não dementará outras cabeças. Aqui não tem apenas a assertividade de Saulo, mas também é uma ofensa. Por quê? Se eu sou pai de uma menina e eu permito a aproximação de uma terceira pessoa, a minha filha, e o outro está acusando a minha filha de dementada, Ele está acusando. ele me acusou de, pelo menos, ser omissa, né? E isso é uma ofensa que, assim, magoa, ainda mais tendo em consideração a relação que Saulo tem com essa família, né? Exatamente. E aí, o que Zacarias responde é muito interessante, né? Primeiro que ele é humilde. Ele não ataca de novo, ele Sim. não reage àquilo ali. Exatamente. Ele fica com
contragosto, né? Como Saulo já se empoderou como doutor da lei e colocou ele como um simples estudioso da lei, ele diz, né? Na simplicidade da minha vida rural, eu não posso atinar com a razão das lutas religiosas de Jerusalém. Então, aqui ele percebia e dava a entender que, de fato, ele via que tinha algo pessoal. Que tinha uma luta que não era exatamente da letra sagrada, mas era algum objetivo político. Mas, enfim, trata-se de problemas inerentes aos teus mistérios profissionais. É você quem sabe. Então a gente tem que imaginar que aqui ele também deveria ter um pouco de medo do Saulo, né? Porque porque eu acho que ele vai fazer politicamente, vou ficar bem, não vou me envolver, não vou acirrar o ódio dele, porque você não pode se virar contra mim também. Vai dar papel também. Porque nesse momento eu vou ficar calma, vou ter parcimônia, tranquilidade. A gente harmonizar o ambiente, política, né? De fato. Pode ser, mas é que ele não dissimulou, não conseguiu dissimular o seu desgosto. Mas não falou nada contra. Mas ele não Ele discutiu. sentiu aquilo, chamou a filha de David. Mas ele não entrou em disputa. Assim, Embate direto, né? E aí o finalzinho, que eu achei mais interessante. E não devo intrometer-me nas providências que mais convenham. Então, pelo menos foi uma leitura que eu fiz, que aqui ele também deixa assim, dá a entender que ele percebia que no fundo, aquilo daria uma forma que Saulo havia descoberto para tentar aplacar a sua dor, que não era exatamente o mais correto a fazer, mas o mais conveniente ou para os interesses políticos de Jerusalém ou para um aspecto pessoal do próprio Saulo. E que ele também ia respeitar, né? Ia respeitar aquilo que ele, como doutor da lei, fosse decidir. Porque ele teria também respaldo do Sinédrio e dos rabinos. Quem era ele? Um pobre trabalhador rural, né? Um homem simples do campo que não tinha tanto conhecimento quanto Saulo. Essa parte me fez lembrar de uma mensagem de Emmanuel, daquela série Caminho, Verdade e Vida, né? Que ele se refere a quando Judas vai lá devolver as moedas de prata e o pessoal do Sinédrio fala, agora é possível. Então ele fala assim, faz o que você achar que deve fazer. Exatamente. Já não faço mais nada. Isso. E aí, mais pra frente, o desdobramento, né? Ele volta para Jerusalém e aí Emmanuel diz, no dia seguinte, muito consternado, então ele estava abatido, regressou à cidade, ansioso por encher o vácuo do coração, perdido no labirinto das horas vagas. Então, de fato, ele buscava aplacar esse vazio existencial com ódio, né? E aí ele busca entre os auxiliares do Sinédrio as informações sobre Ananias. E aí vem uma cena que, né, é impactante, porque a gente conhece Saulo, até admira, né? E lamenta. Ainda não? 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 Rapaz, você passar o que esse rapaz passou. Eu conheço, mas esse é daqui, né? Ainda não, né? Ok. Mas Ananias só representava a bola da vez, né? Sim. Então, quem aparecesse, com o nome que fosse, quem fosse, representaria o inimigo, né? E é uma luta, acima de tudo, contra ele próprio, né? Exatamente. Gente, quantas pessoas não passaram por isso nessa época? Sim. E a pergunta que eu faço, exato, por que tinha uma sala de punições, né? Por que tinha uma sala de tortura? Ele foi delicado, ele chama sala de interrogatório, né? Que tem essa sala de castigo. Sala de castigos, Então, aquela sinalização que você fez da introdução do Evangelho, né? Que lá diz o que era o Sinédrio, como ele funcionava, né? Como era o comportamento dos fariseus, porque o que na verdade significava, né? Significava mesmo era uma luta política, um poderio, né? E várias manobras para a manutenção desse poderio. exatamente. A qualquer custo, né? Uma sala de tortura, uma sala de... Boa noite. Era para isso mesmo, era para punir quem defrontasse
perguntasse se poderia, né? Fosse quem for. Exatamente. E aí na página 174, o rapaz tenta proteger Ananias, né? O Matatias Joanã. Também exigir demais uma pessoa. Torturado, ele não consegue, né? A dor é muito grande. Ainda os primeiros cristãos, né? A entrarem cantando no arena para serem vistos de tocha, assim, de comida para animais, e não desdenhar e não negar a hora nenhuma. Aí você vê a grandiosidade desses seres, que realmente Deve doer bastante. E aí o que eu acho assim mais chocante disso aqui é que, assim, que bom, né? Que quando a gente lê esse texto, a gente sente embrulhar o estômago, né? Sente mal-estar, lamenta a posição de Saulo, né? Porque, que bom. Porque o que Emmanuel diz é que ele clama por piedade, né? Por piedade, confessarei tudo, direi onde ele está, tende compaixão de mim, e Saulo não ouve, né? Não se comove. E aí Emmanuel diz, aquela voz lamentosa era um eco de profundas amarguras a se represarem num coração moço, mas repleto de penosas desilusões da vida, referindo-se ao rapaz, né? Saulo, entretanto, parecia não ter olhos de ver sofrimentos tão comovedores. Então, primeiro, né? Vamos posicionar esse rapaz. Como o próprio Emmanuel diz, ele é retirado do calabouço, né? Então ele estava preso por, quase com certeza, ele foi preso por ser cristão, numa dessas perseguições que Saulo esteve à frente. Então ele estava preso por culpa de Saulo, né? É chamado a confessar o paradeiro de Ananias e torturado por Saulo de novo, quando na verdade a única coisa que ele queria era o que a gente está fazendo agora, professar a própria fé, né? Falar sobre os ensinamentos do Cristo, refletir sobre isso. Então, realmente é de lamentar. E aí ele continua no interrogatório e o rapaz confessa que Ananias foi para Damasco, né? E agora ele precisa de cartas de autorização para poder expandir as viagens, né, as perseguições dele para outros territórios. E aí é interessante o discurso que ele utiliza para o Sinédrio, né? Exatamente. Começa aqui no finalzinho da 174. Amigos, né? Aí ele começa a falar sobre o carpinteiro de Nazaré, aí ele diz, felizmente, a nossa intervenção chegou a tempo de evitar grandes males. Sempre com esse discurso do predestinado, né? Do Salvador, exatamente. À custa de grandes esforços, a atmosfera desanuviou-se, referindo-se aqui à dispersão mesmo dos cristãos, né? Por conta da perseguição que fugiam. É verdade que os cárceres da cidade transbordam, mas a medida se justifica, porquanto é indispensável reprimir o instinto revolucionário das massas ignorantes. Tão atual, né? Tão atual, exatamente. E justamente de onde vinha a inovação, que ele não... Sim. Que o Sinédrio em geral não queria, né? Tudo tinha que ser igual, tudo tinha que ser eterno, tudo tinha que ser só Moisés. Coisa conservadora, né? Não que fosse errado, né? Mas quem detém as inovações, quem detém o progresso, ninguém. E a lei do progresso está aí, é uma lei tão natural. É verdade. Eu estava ontem, né, refletindo sobre isso, porque no Sermão da Montanha tem alguns momentos que Jesus faz umas analogias, né? Ouvistes o que foi dito, referindo-se a essas práticas orais, né, da lei, de difusão da lei, falando sobre a lei de Moisés. Eu, porém, vos digo. E aí, nunca ele se opõe. Às vezes ele traz uma interpretação ao que foi dito. Ele não nega, ele não modifica. Exatamente. Ele apenas dá uma nova roupagem. Isso, que é aquela coisa de não destruir a lei, né? Que Dani falou. E em alguns momentos ele retifica interpretações humanas. Não é retificando a lei, são as interpretações humanas, né?
Então, aqui a gente vê Saulo o tempo inteiro com essa interpretação errônea. Inclusive, dentro dos próprios judeus, a gente viu essa diferença, né? A gente já falou sobre isso. Como alguns tinham uma visão... Exatamente. E aí, lá no meio da página 175, no primeiro parágrafo ainda, tem uma parte que ele vai dizer assim: não somente nesses núcleos, referindo-se a Jope e Cesareia, precisamos desenvolver a obra saneadora, mas ainda agora chegam-me notícias alarmantes de Damasco. Então aqui tem a coisa da psicose, de perseguição, de pensar... Exato. Exatamente. Que não tinha risco nenhum, né? A requererem providências imediatas. Localizam-se ali perigosos elementos. Um velho chamado Ananias lá está perturbando a vida de quantos necessitam de paz nas sinagogas. Vários se restringiu a um, né? Porque ali residem perigosos elementos. Um velho chamado Ananias, não tem mais ninguém, só ele. É só ele. Exatamente. Aí a gente vê, gente, que a inteligência, que é um precioso talento, muitas vezes é utilizada, né, para tentar atravancar o progresso. A gente vê que cada um de nós temos o livre-arbítrio e Deus até permite que a gente utilize até um determinado momento. Porque chega um momento que a gente, não é que a gente está prejudicando o progresso, é que a gente está se endividando muito mais, né? Aí Deus vem com a misericórdia para tentar retificar, né, os rumos que a gente toma. Ele fala, né, que a gente tem duas asinhas, né? A asinha da inteligência e a asinha da moral. Aí você anda muito assim e fica caindo pra cá, muda pra cá. Tem que equilibrar. Tem que equilibrar. Salve, além de ele mentir, ele, né, se coloca naquela postura, né? Para esse fim, eu ofereço todos os meus préstimos pessoais. Não é que eu queira, não. Sem outros, para poder amaciar. Sem outros, não vai gastar nada. Né? Exatamente. Mas a gente vê como isso explica os vários períodos da humanidade, né? Como as coisas se repetem, em alguns períodos tem coisas diferentes, mas como se repetem. Como uma leitura dessa pode nos ensinar a entender o que existe hoje. É verdade. É verdade. Então, e também como pode nos ensinar a mente humana, né? Como funciona, como as pessoas, aquela coisa de quer conhecer uma pessoa de poder, né? Então, como essa luta dele, essa guerra, primeiramente, quer dizer, nasce daí, todas as guerras nascem das guerras internas, né? Como ele estava preparado aqui para fazer qualquer coisa, né? E ele promoveu de verdade uma guerra, né? Quando diz que os cárceres transbordavam, né? Isso virou uma guerra, como flagelava as pessoas, como torturava, né? Uhum. E, quer dizer, por um simples não, que não pode chamar de simples, mas como ele estava se sentindo ferido no seu poder, na sua autoridade, e assim nascem todas as guerras, assim nasceram as guerras mundiais, e todas as guerras nasceram assim. E uma luta, das lutas internas principalmente, e das lutas de poder. Isso é profundo, né? É verdade. Veja... Exatamente. E aonde pode, o que pode causar, né? O que pode dar? Quais as consequências a que podem levar, né? Esses traumas não resolvidos. Esse da vida de Paulo também é preocupante, assim, porque a gente vê que se Paulo, nesse estado, ele se transformou em um espírito, um indivíduo, que a gente vai saber depois, mas a gente já tem uma ideia, né? Se a gente for ver aqui, a gente não presume que ninguém matou uma pessoa como ele fez. Né? Ou seja, a chance da gente melhorar. Entendeu? Tá mais avançado do que aqui, né? Nessa vida agora. Eu preocupo assim, ó. Em tese, estamos um pouco até adiantados. Né? Certo que ele deve ter uma elevação talvez espiritual que estivesse ali com o ego um pouco complicado, mas se ele conseguiu, por que não a gente, né? Exato. A gente está E até percebendo tanta mostra coisa isso, aqui. né? Que a evolução não é
os seres evangélicos não são seres prontos. Isso mostra que veio de uma pessoa que errou muito, né? Muito. Torturado, a gente vê muita gente torturando aí. E dali saiu alguém. Isso, né? isso. Já para. Esse transforma. Muito esperançoso, né? Por isso que a gente deve olhar para trás com nossos pequenos erros diante dos erros de Saulo. A gente não se culpar. É verdade. Porque Saulo cometeu tantos erros, ele se transformou. Não se achar A gente não tem capaz de tantos se erros. transformar. Ele não foi julgado hora Não nenhuma. Ele não foi julgado hora nenhuma. Porque a gente tem esse poder da gente também se Aí você fala assim, transformar. mas ele teve um encontro com Jesus. A gente tem o nosso E a gente encontro tem com nosso encontro Jesus. todos os dias, muitas vezes, a gente fica assim, não percebe. O Consolador prometido é Mas a questão é que a gente às vezes não reencontro com reconhece. Jesus. Então a gente está É de de uma reencontro. forma diferente, né? A gente reencontrou o Consolador enviado por ele. Porque os caminhos aparecem, às vezes a gente não desperta para que eles apareçam, né? Pelo amor. Eu também fiz essa reflexão. Tipo, será que eu estou sendo convidada, que nem Saulo foi convidado? Exatamente. Convidado o tempo todo. Então, Lembra no prefácio? Tem uma frasezinha no prefácio que ele fala exatamente isso. Todo homem menos rude tem o seu chamado. Aqui. Todos os homens menos rudes. sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Exatamente. Pessoal. É só Ele uma escreveu Cristo, a nossa é outra. Tá na página 2. Na visão espiritual. Todos os homens menos rudes têm sua convocação pessoal ao serviço do mais Cristo. sutil, a gente já tem essa capacidade, né, de perceber isso. E aí, Página 8. Página 8. No 1, 2, 3, E a gente vê, na verdade, assim, o sexto parágrafo. que Paulo, na verdade, esse vazio que ele tinha, ele só conseguia preencher com ódio, porque ele não tinha despertado o amor. Mas o amor e o ódio são dois sentimentos antagônicos, mas sim muito próximos. Do mesmo jeito que você pode, da energia do ódio, pode ser da A energia do própria amor. Joana, não é? Por isso que ele O ódio é o foi amor usado pra isso. envenenado, né? É isso. Adoeceu. Por isso que Jesus utilizou esse Paulo, porque ele sabia que essa mesma força do ódio Ia ser reverter pro outro transformada lado. com a força do amor. Aqui, ó, os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas na verdade todos os homens menos rudes têm sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Perfeitamente. É perfeito. Perfeito, É. com certeza. E aí, gente, Agora, não chamamento direto, talvez seja até por caridade, porque imagina todo mundo. Jesus, a nossa sensação de talvez culpa de não cumprir, né, ter tido aquele contato, a nossa consciência vai. Ou o contrário, É. enaltecimento do orgulho. Do orgulho. Você se achar tão bom que ele Então, apareceu pra mim, então É por já, peraí, caridade. então já. Não chamamento Você direto, faz o acho que é caminho mais inverso. caridade, viu, velho? E aí no finalzinho da página 175, Emmanuel tem uma frase importante, né, que ele diz: faltava ao cenáculo a ponderação de um Gamaliel, né? Porque ele foi ovacionado. Alguém poderia frear. Não, mas venha cá, esmiúce, desenvolva, né? Isso daí. Como é mesmo? Que são essas notícias alarmantes? Vamos analisar isso, né? Ver se vale a pena essa cruzada, sei lá, essa devassa, né? Nas outras cidades. Essa da vida. Quais foram essas autoridades? Quem foi mesmo que falou com você? Eu vou procurar saber. Exatamente. De investigar, né? E aí Emmanuel diz, alvo... Discricionariedade também na conduta dele. Isso. Vamos ler tudo. E o sumo sacerdote, compelido pela aprovação geral, não hesitou em conceder as cartas indispensáveis, com ampla autorização para agir discricionariamente. Ou seja, ele tinha carta branca para fazer o que quiser. Vestiva do jeito que ele quisesse. Isso. E aí no finalzinho, Emmanuel diz assim, alvo das referências lisonjeiras e estimuladoras dos amigos, Saulo de Tarso aguçava o orgulho de sua raça, esperançoso nos dias do porvir. Verdade é que sofria amargamente com a derrocada dos sonhos da juventude, mas empregaria a soledade da existência nas lutas que reputava sagradas ao serviço de Deus. Tem uma questão em O Livro dos Espíritos, que é a questão 875, que eu anotei aqui. Essa questão fala sobre lei de justiça. E aí nessa questão, Kardec pergunta sobre o que é a justiça, né? E aí tem uma frase que os espíritos dizem assim: nem sempre, pois, a justiça humana é acorde com a justiça divina. O direito que os homens prescrevem. Ou seja, a gente vai apurando o sentido de justiça à medida que a gente vai avançando moralmente. Então, embora ele fosse aclamado, né, alvo de referências lisonjeiras e estimuladoras, embora a gente busque, né, a aprovação alheia, isso não é certeza que a gente está no caminho certo, né?
como nesse caso aqui, por exemplo. Às vezes a gente se preocupa muito por isso, né? É normal do ser humano, né? Até porque a gente é gregário, de querer ser aprovado, né? De querer ser admirado. É normal. Mas isso não garante a evolução espiritual de ninguém, né? E aí na página 176... E ainda diz que é a serviço de Deus, Exatamente. Na página 176, Emmanuel vai narrar, digamos assim, o panorama psicológico dele, né? Como foi a viagem. Então ele fala de uma viagem difícil e penosa. Nessa época não tinha, digamos assim, para atravessar o deserto, não tinha carros, né? Não tinha, carros era mais para a cidade, trajetos curtos. Então provavelmente eles foram em camelos, né? Ou animais desse teor. Faziam parte também da viagem, era comum a pé, até para o cavalo ou para o animal descansar um pouco, né? E eram longas distâncias. Eu não cheguei a pesquisar a distância, mas eram muitos quilômetros, né? Eu olhei no mapa, entendeu? Não vi também os quilômetros, mas era muita coisa, gente. Isso. Inclusive o pai dele trabalhava com isso, fabricava tendas para esses pousos no deserto. Percursos que deviam ser próximos ao Hades, para poder... Eu fiquei pensando da Liga Mariel, a gente não pode vir idoso, tadinho. Acabou o negócio, né? Ele foi pro deserto. Exato. Era um costume, né? E Jesus andou quanto, hein? Isso. João Batista andava no deserto. Em jejum da poção. Exato. Aí ele vai dizer, né? Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. E aí é como se ele estivesse passando em revista, ele jovem, como que ele se parou no Sinédrio, né? Quais foram as motivações que o levaram para aquele desfecho, né? Para aquele destino. Aí Emmanuel diz, desde a adolescência que encarecia a paz interior, tinha sede de estabilidade para realizar a sua carreira. E aí Emmanuel vai dizer que, embora ele tivesse uma observância integral da lei, não sentia a paz, né, prometida. Eu acho interessante, só quando ele bota desde a adolescência, encarecia a paz interior, tinha sede de estabilidade. Você vê como essa procura da coisa permanente, sem mudança, que é impossível, pela própria lei normal de progresso e movimento. Se você for procurar ter estabilidade para ser feliz, você vai sofrer. Então, a procura dele toda foi essa aqui. Estabilidade para realizar a carreira. Como se nada mais pudesse interferir. Ele ia pegar ali aquele ponto, seguiria. Ele queria essa estabilidade, só que isso é impossível. É por isso que gerou esse sofrimento. Não, e ele colocou a paz dele nisso, entendeu? Pois é. Deixou se a paz estivesse na carreira dele, né? Exatamente. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Eu pensei nisso. Mas ele não tinha paz justamente porque a busca dele não era espiritual. Então, como que ia aparecer essa paz? Essa estabilidade, porque Se a ele vida tava é trilhando mudança procedimentos que não direta. tem nada a ver com a paz, tem a ver com a guerra. Se ele fazia, então não era para ter paz mesmo. Isso. Quando ele fala guardava os mandamentos, será que guardava? Onde é que estava na Matarazzo? Na sacola dele. O que dava para guardar na sacola. Exatamente. Os mais pesados ele deixou de lado. Os mais leves. Alguns rolos perdidos. Deixou em casa alguns rolos. Agora, tem uma coisa que ele tinha, ele era obstinado. Quando isso em alguns momentos é defeito, mas em outros também é qualidade. Quantas vezes a gente vê, né? E para a função depois de Paulo, isso é muito importante. Exatamente. É o que Paulo foi desempenhar, né? Isso, acho que Jesus viu isso. Não desistir, né? Ele não desistia por nada. A energia que ele tinha do foco, a energia que ele tinha, tudo isso Ele usava impedimento para isso. Exato. Ele manteve a mesma linha, só que agora sem esse ódio. Isso, exatamente. Eu senti aqui, nesse parágrafo, já uma mudança na atmosfera mental do Paulo, assim, para melhor. As reflexões dele, de trazer as recordações da infância, da adolescência, eu acho que o interno dele já estava sendo mexido pela presença do Cristo. Eu acho que aqui começou. Eu senti assim. Sim. Eu também senti que aqui
faz uma menção assim, ao processo da morte, como se Saulo estivesse morrendo, né? Exatamente. Que vai passar, era criança, e depois para poder resgatar esse momento, o Saulo está morrendo. Exatamente. Parecia As pessoas que passam por experiências de morte sempre relatam isso. Parece que a mano estava pensando que ele já estava morrendo. É uma forma de delírio, né? O delírio De transe, né? volta à infância, né? Voltar. Exatamente. E aí no finalzinho desse parágrafo, na página 176, ele vai dizer assim, que muitas vezes ele utilizou, e a gente vê isso no texto, ele acusa os cristãos de ignorantes, iletrados. E aí ele diz, né, a alegação da ignorância dos problemas mais graves da vida não prevalecia no caso, porque Estevão era uma inteligência poderosa. O discurso é pela conveniência, né, dele. Exatamente. Então, essa serenidade, com certeza, ela era calcada em valores espirituais que ele desconhecia até então, né? E aí, no parágrafo seguinte, Emmanuel diz assim, Saulo não conseguia forrar-se ao solilóquio sombrio. A gente vê como o encontro com o Estevão também foi importante para ele chegar. Sem dúvida. Porque se fosse só gente ignorante, depois ele ia concluir de cara, essa coisa de gente mesmo. Mas Estevão era uma pessoa letrada e... Né, existia alguma coisa muito forte que ele não entendia o que estava acontecendo. Não é por aí. Ele precisava entender ainda. Isso. E aí nessa parte de Saulo não conseguia forrar-se ao solilóquio sombrio, forrar-se aqui está colocado de novo no texto. Lembre que num diálogo de Abigail ela também utilizou isso, que é libertar-se, coisa da alforria, né? Alforriar-se. Solilóquio, essa conversa mental, nesse monólogo. Então, se mergulhando profundamente, talvez pela primeira vez, né? Nesses pensamentos profundos. E aí na página seguinte, Emmanuel diz, ele próprio não saberia explicar o que se passava. Suas reminiscências atingiam os períodos da primeira infância. E aí, não por acaso, ele começa a se lembrar, talvez por uma percepção ainda pouco vidente, digamos assim, percepção da presença de Abigail e de Estevão, ele se lembra deles, né? Pode ser algo dele mesmo, né? Não precisa ser uma intervenção de algum espírito, mas é provável que... O momento foi tão simbólico, ia ser tão simbólico para Saulo, imaginamos que... Talvez eles estivessem, né? Presente. Uma certa influência, né? Isso. Aí ele começava a pensar, né? Que força os unira nos labirintos do mundo? Porque a gente sabe que nada é por acaso, né? Na doutrina espírita a gente sabe disso. A verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior, não obstante a conquista e gozo de todas as prerrogativas e privilégios entre os vultos mais destacados da sua raça. Isso daqui é interessante, porque olha só, Saulo tinha tudo. Ele tinha atingido o alto posto no Sinédrio, ele era uma promessa para o futuro rabino, principalmente agora que Gamaliel tinha se afastado. Ele era uma inteligência ovacionada por todos, ele estava indo a Damasco com carta branca para fazer o que ele quisesse, então ele tinha tudo nas mãos, mas ele não tinha paz. Né? E aí quando ele pensava nos pescadores, nos leprosos, que não tinham nada e tinham paz, mas como é que a gente consegue equacionar isso, né? Outra coisa que eu observei aqui, né? Recordar os amigos mais eminentes e em nenhum deles encontrou qualidades morais semelhantes a daquele jovem pregador do caminho. Né? Exatamente. Buscou ali o tipo de amizade dele, ele não percebeu ninguém que se comparasse. Né? E engraçado também, Paty, essa necessidade dele que ele tem de procurar paz. Porque existiam outras pessoas que estavam em situações também politicamente bem, com dinheiro e condição, e que não se preocupavam em ter essa paz. Mas era uma coisa que incomodava ele, que já denotava essa mudança que desde o começo ele vinha procurando a paz. Tantas pessoas que procuram paz, que ele procurava. Eu também me questionei sobre isso. Na verdade, até hoje em dia, nem todo mundo tem essa necessidade, consciência de querer procurar a paz. Embora sofra por não ter paz, ela tem essa consciência de querer procurar a paz. Ele tinha essa necessidade, né? Porque toda hora Emmanuel revela isso.
que ele busca a paz, que ele fica se questionando porque fulano tem paz, eu não tenho paz. Eu faço isso e não tenho paz. Então, assim, fulano fez isso e tem a paz, morreu isso aqui tem a paz. E tudo que ele fez foi E tudo nem em todo função mundo- da busca dessa paz, A gente na pode verdade. trazer Tudo hoje em dia. incomodava ele. Exatamente. E ele se questionava por que essa paz, cadê essa paz? Entendeu? É uma coisa que, né, chamou bastante atenção da personalidade dele. Isso, exato. A reforma íntima dele foi com martírio, né? Foi com Não martírio. tem o livro Reforma Íntima sem martírio, dele foi com É martírio. verdade, é verdade, é verdade. Foi como- Chegar a hora do despertar é muito diferente de pessoa para pessoa, né? De espírito para espírito, depende do grau evolutivo. Aí já era o despertar, né? O que Flávio fala muito a consciência brota e o despertar pode ser a qualquer momento, pode ser pelo esforço próprio, pode ser que seja por um sofrimento, né? Pode ser que seja pelo estudo, mas uma hora a lei desperta e aí é como se fosse essa até esse, vamos dizer, esse delírio dele, isso aqui já está acontecendo, esse despertar, que aí explode no encontro com Jesus, né? Exatamente. Mas o despertar não acontece, não vai acontecer assim, por exemplo, dia 10 às 3 horas da tarde. É um processo. É um processo que cada ele Ia gerar uma certa ansiedade, né? Eu compartilho. 5 minutos, hein, gente? 5 minutos. Pode Tem ser, pessoas pode que vivem ser sem essa com- paz e vivem da forma deles tranquila, para ele tá tudo bem. Pode ser com uma Despertar. pessoa e pode ser com um planeta. O que está acontecendo agora com o Isso. planeta Terra. Qual foi o ponto quando o homem velho começou a morrer? Tem salmo. Foi na morte de Eu Abigail? acho que já vinha, esse homem velho já vinha antes. Foi na Quando ele pregação teve, de né, no caso do Esther. caminho, quando ele Na foi pregação ali, de Esther. Eu acho que foi o primeiro momento que ele se deparou, foi impacto. Eu acho que esse homem velho já vinha morrendo desde ali, pouco a pouco. Essa busca da paz dele. Foi afrontado. Então ele usava o ódio como uma máscara dele de se proteger. Com esse ódio, mas não era esse ódio, ele queria outra coisa. É verdade. E assim, despertar é da personalidade. Para cada encarnação é preciso um processo, né, para um novo despertar. Porque ele despertou aqui, na próxima vai ter algo que aconteça para que o self venha e o caso de Francisco de Assis. Quer dizer, era o discípulo e o evangelista, mas precisou passar por toda uma situação e foi até chegar ao redespertamento E dele. eu acho que todo mundo, quando começa esse processo de despertamento, esse processo de envolvimento, até aqui no doutrina espírita, começa a estudar, a gente começa a ter essa paz, né? Eu acho que todo mundo começa a ter essa paz. E é uma paz que incomoda as pessoas, porque as pessoas olham para Você tem consciência você do valor e também. começam a ver que você está diferente, você está mais pacífico, mais tranquilo, e você começa a querer ser pontinho de luz, como fala o filho de Francisco, né? E a paz, aquela coisa, entendeu? É o E despertamento. aí você também vê o que é ter Você paz. começa a comparar, porque também você só sabe o que é ter quando você sabe o que é Não não ter. E você começa a comparar. E aí faz escolhas. Né? Porque quantas coisas nas 24 horas do dia a gente encontra para tirar a nossa paz? Milhares. É verdade. Um exercício diário para pensar você. Exatamente. Olha onde você vai. Isso. Aí no final da página 177, no penúltimo parágrafo, né? Em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem uma obra de Adelino da Silveira, chamado Kardec Prossegue, que conta uma história muito bonita de Chico e Lívia, o amor de Emmanuel, né? Ele narra mais ou menos assim, que na década de 40, Chico estava com uma tuberculose pertinaz. E naquela época ainda não tinha os tratamentos como a gente tem hoje. Mas ele disse que não deixava de trabalhar. E um certo dia, por volta das 7 horas da manhã, ele percebeu uma tonalidade diferente da luz solar. Exatamente como Emmanuel descreve aqui, no céu. E aí ele observou aquele pontinho de luz e parecia ser de uma origem diferente da do Sol. E aí continuou seguindo. Aí Chico conta nessa história que ele observou uma sensível melhora do seu quadro após aquilo. E aí ele perguntou a Emmanuel, o que era aquilo, né? O que era aquele ponto de luz que eu percebi que me deu a cura? Era Lívia, que se apiedou da sua situação e resolveu te ajudar de longe.
né? Então é interessante como ele utiliza essa mesma, como é que eu posso dizer, representação para falar da presença espiritual, né? E aí ele continua dizendo: tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina, sob pressão invisível e poderosa. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando a gente leu sobre o apedrejamento de Estevão, teve uma parte, está na página 141, que Emmanuel diz assim, cadê, meu Deus? Exatamente. Antes da aparição do Cristo, tem assim, ó, último parágrafo da página 141. No auge das dores físicas, como se houvesse transposto infinitos abismos de percepção, o moço de Corinto notou que alguma coisa se lhe havia rasgado na alma ansiosa. Também a mesma representação aqui diante de Saulo, como a mostrar o ar que se fende como uma cortina, uma revelação para os olhos espirituais, né? Para ele utiliza isso para poder diferenciar de algo material, né? Físico. Aí ele continua. Intimamente considera-se presa de inesperada vertigem após o esforço mental persistente e doloroso. Quer voltar-se, pedir o socorro dos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar o auxílio. O que era essa cegueira? Diga aí, Rodrigo. Rodrigo tem interpretação para cegueira. A cegueira de Saulo? É um símbolo muito forte, né? Porque se a gente for parar para pensar, ele já estava cego antes. Mas ele estava cego num outro aspecto. Cego pelo orgulho. Então, para ele só enxergava o que ele queria. Né? Não olhava para os outros. Não sentia piedade, misericórdia, complacência pelos outros. Apesar de todo o sofrimento e por tudo que ele passou. E por que ele teve que passar pelo processo físico de perseguir? Como se fosse fechar realmente os olhos. Porque realmente esse foi o processo físico de cegueira, né? Ele realmente, o corpo físico dele, ele teve a cegueira, né? Por que foi necessário? Eu acho que também para eu perguntei por isso, entendeu? Porque até onde ele pôde ter... É uma divisão de vida, a morte de Saulo. Mas também eu acho que é porque ele precisava... o ressurgimento de Paulo. Entendi. Eu acho que ele precisava enxergar com os olhos da alma, Jesus, para poder acreditar de verdade. Porque ele, naquele momento ele chegou com os olhos do Espírito, não foi com os olhos físicos. Então, eu entendi, assim, foi uma forma até de ele realmente acreditar que ele estava vendo Jesus. Alguém, né? Depois que ele foi saber quem era. Ele não estava enxergando alguém que ele podia até dizer, não, é uma entidade, outra coisa. Não, ele chegou com os olhos espirituais dele. Então, às vezes ele precisou passar por um processo físico de seguir. Entende? Também tem aquele ditado, né? Quando alguém está muito tempo na escuridão, quando enxerga uma luz muito forte, cega, né? Eu acho que o corpo físico dele não suportou, gente. Eu também achei isso. Era uma luz Tem um pouco de tudo, tem muito de tudo aí. forte, era a luz do Cristo. É. Para uma pessoa que estava do jeito que ele estava. Eu acho que não suportou. Mas foi muito útil para ele. Não, sim. Porque é aquela, né? Se a gente for pensar, a cegueira física, o que é que acontece? Não enxerga nada fisicamente, só aquela escuridão. O que ele tinha que enxergar naquele momento, naquela escuridão que ele estava? E também tem uma coisa que é spoiler, né? Que depois ele vai Esse ser... spoiler eu não estava querendo. Calma. Suspende. Não, eu falo isso porque é uma resposta bastante pergunta. Que também é uma hipótese, né? Dele passar por esse processo para acreditar também, dizendo, não fiquei cego quando Eu estou lhe eu perguntando porque assim, porque o processo de transformação dele, veja, assim, eu já estudei um pouco de processo de fluidos e tudo, ele teve que passar por um processo de alteração no físico dele, entendeu? Eu estou trazendo, os fluidos fizeram com que ele também passasse um processo físico, porque até então não tinha passado um processo físico. mas pode ser O martírio dele não estava no processo mental, enfim, não passava por processo nenhum físico. Ele passou por um processo físico de Mas alteração. talvez por isso, porque talvez ele precisasse depois voltar a ser bem, voltar a se enxergar, para poder acreditar que houve essa cura. Nele também. Entendeu? Eu acho que algumas coisas ele Tem tinha todo que esse sofrer. simbolismo muita aí, coisa também envolvida, né? porque a própria cura ele passou por ele. Mas teve um ensinamento que viria depois. Olha o que ela... Que vem depois, que não dá pra falar, porque assim, tipo, você tá cego agora, e quem vai poder fazer algo por É a você? pessoa que você queria matar. Exatamente. Puro spoiler. Foi como São Tomé, né? Que só acreditou ao tocar. Se não fosse Saulo teve todos os outros motivos para acreditar.
Se ele não fosse atingido A própria pessoa dessa que- forma, e ele será não que a gente vem acreditaria. pra cá pro centro com um processo de dor física? Quando a gente vem pra cá pro centro, será que a gente também não tá passando por isso? Bem É uma forma de observado. despertamento, né? E dessa dor Teve como uma entendi, parte do né? evangelho que eu me lembrei. Se o seu olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Que Não literalmente. tem até uma. É capaz de meio que interpretar a isca, né? Tem até um texto em sequência, eu acho, que fala sobre. Mais ou menos assim, né? Bem-aventurado o cego, que fica cego e tem a oportunidade de virar-se para dentro, do que aquele que enxerga e comete tantos delitos, né? A gente ouve Acho que é tudo dizer isso. Assim, fulano de tal passou a enxergar as coisas de uma forma diferente a partir de determinado acontecimento, né? Eu acho que é bem uma coisa assim. Só que aqui foi mais forte que foi para o corpo físico, né? Isso, É verdade. exatamente. Então, e qualquer processo de enfermidade é assim, nas primeiras do interior, né? Exatamente, Então, o perispírito está lá. Isso. Isso. Não sei se necessariamente ele tinha que ficar cego fisicamente, mas o que estava acontecendo internamente era ele sair da cegueira, né? Era o contrário, era ele sair da cegueira para a claridade, né? E talvez, não sei, os planos dele, às vezes ele precisasse ficar sem a luz, né? Para entender esse escuro e dali refletir, né, tudo o que estava acontecendo, e aí quando os novos olhos nascem para essas claridades que ele precisava. Outra possibilidade também é que a cegueira não tenha sido uma cegueira literalmente física, de algum mexer na visão. também Pode acho. ter sido uma Mas foi barreira sim, Jobs. fluídica. Aqui foi. Hã? Aqui passou por um processo físico, um pouco físico, sim. Tem essa possibilidade também, né? de Quem ser garante? fluídico, uma barreira que o espírito coloca. Porque depois, quando ele vai enxergar, narra como é que ele sente que a coisa sai. Isso é sempre que é possível. E você tem razão, porque há uma Pode ser, providência pode já ser. encaminhada para que alguém Isso, vá mexer Eu também acho que eu concordo um pouco. Não tem Olha o spoiler. mas tem como. Olha o É spoiler. história de leve. Então pode ter sido algo fluídico também. E outra coisa, teve Vamos. em Atos dos Apóstolos, tem outro caso que os próprios apóstolos conseguem fazer isso com algumas pessoas, né? Tem um profeta que Tem Pedro que mata Safira e Ananias. Não é esse Ananias, não, é outro. Tá em Atos também, Pedro mata. É porque eles escondem dinheiro e entram na casa do caminho. Aí Pedro faz uma espécie, fala assim, se vocês estiverem mentindo que caiam duros, e eles caem duros mesmo. Tem isso em Atos, depois eu vou postar no grupo. Mas enfim. Aí a gente, ele, mediante todo esse fenômeno, ele cai, né? Por conta de perder o equilíbrio. E Emmanuel diz, né? A visão, no entanto, parece dilatar-se no infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. É lindo demais isso, né? Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena, os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna. Eu não sei o que é isso. Não, é só Jesus que consegue equalizar isso. Porque quando a gente é grave, às vezes a gente é ríspido, né? E quando a gente é terno, a gente é meloso demais. Onde pairava uma divina tristeza. Também não sei isso. Divina tristeza. Pra gente seria uma alegria, eu acho também. Essa divina tristeza. Ele olha pra gente com uma divina tristeza. Que a gente tá nesse caminho ainda. Exato. Aí nesse momento ele se pergunta, né? O que é isso? Porque o Cristo chama, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Só fantasia. Na época, que gravava tem um gravador dessa voz, né? Mas parece que fala, menino. Chega! Queria tanto, né? Encontrá-lo,
E aí ele fala, incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. Isso está explicado no Livro dos Espíritos, né? Tem uma questão 274, que Kardec vai perguntar sobre a hierarquia dos espíritos, superioridade moral, e aí os espíritos vão dizer que os espíritos superiores moralmente exercem uma influência. Exatamente. Aí Kardec, mas podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade de que eles, dos que lhes são superiores? Eu disse irresistível. Né? Que é o caso aqui. E aí ele perguntava, né, quem era? Quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. Agora, veja só, esse momento é o seguinte, a gente sabe que ele aguardava o Messias, como todo bom judeu, né? Mas ele não tinha ligado o nome à pessoa. Provavelmente ele nunca tivesse visto, ele nunca viu Cristo, né? A gente pode assumir isso, porque ele não participou diretamente da crucificação. Então ele ouvia dizer sobre Jesus. Então, quando ele vê a figura luminosa do Cristo, porque assim, a ressurreição, ela foi presenciada por Madalena, veja que nem os apóstolos acreditaram, pelo menos é isso que Humberto de Campos narra em Boa Nova, quando ela vai contar, né, eles duvidaram dela, apareceste a tua mulher, né, tendo aqui os apóstolos, a própria mãe, imagina Saulo de Tarso, imagina os judeus, então, é como Emmanuel diz aqui, a ressurreição era um ouviu-se dizer. Os apóstolos estão dizendo aí que o Cristo ressurgiu, mas não tinha prova. Jesus aparecendo luminoso e dizendo que era ele mesmo, e toda aquela emoção, né, o sentimento de veneração, aquilo daria uma prova contundente. Não, este daqui é aquele quem eu persigo. Agora pense no sentimento de culpa. Tudo que eu fiz até agora estava errado. Turbilhão de emoções que passam na cabeça. Rapaz, é uma situação. E o pior, além de estar errado, quem tinha razão era os inimigos. Isso. Para ele é dividido. Por isso que Saulo, para mim, cresce nesse momento. Porque qualquer um se suicidaria. Pelo menos é a visão que eu tenho, porque é um sentimento de culpa muito grande. As pessoas que ele prendeu, as pessoas das quais ele foi responsável pela morte, eu estou diante do meu juiz. Essa é a visão dele, eu estou diante do meu juiz. Tudo bem, meu juiz aqui é eterno, me emana amor, mas o que eu fiz foi muito grave. Será que tem reparação? Ele poderia justificar, dizer, Sim. olha, eu fiz isso, mas foi em nome da lei, eu queria defender, a intenção foi boa. Ele não fez nada. Mas veja que a Abigail deu spoiler pra ele, né? O Cristo te ama, né? O Cristo te ama e se um dia vai encontrar contigo, Estevam também, enfim, ele lá fez. Exatamente. Provavelmente ele não entendeu, né? Entendeu agora. E aí ele caiu em si nesse momento. Aí na página 179, logo no começo, Emmanuel diz assim, na expressão de sinceridade de sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de 1 minuto. Experimentou invencível vergonha do seu passado cruel. Uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração. Né? Então foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando-o carinhosamente, lhe toca nos ombros com ternura e diz, não recalcitres contra os aguilhões. Como quem diz, já chega de desobedecer. Não lute mais, né, contra essa dor. Rebeldia. E aí Saulo compreendeu, né? Agora eu fico pensando. Acabou. Que mérito, velho, que o cara teve pra